presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, público, convidados. Esse assunto é de extrema relevância para o nosso setor. Eu gostaria de fazer uma explanação breve sobre a dinâmica do setor e, posteriormente, fazer uma abordagem rápida sobre o impacto do uso dessa frequência para o serviço de banda larga. Por favor, prossiga. O nosso setor, uns dados do ano passado, temos um crescimento acelerado e esse crescimento vem acontecendo significativamente nos últimos anos. 2013 nós tivemos um acréscimo já tivemos um acréscimo até outubro de 2013 de 48% do mercado de banda larga móvel, que é o mais significativo crescimento e que tem muito a ver com essa discussão aqui. Pode passar para o seguinte, por favor. Nosso setor fez um investimento de 25,8 bilhões de reais em 2012, tem tido um crescimento acentuado, apesar dos problemas econômicos que nós temos vivenciados, e tem um investimento de 68 milhões por dia no mercado brasileiro. Por favor. Temos 122 milhões de acessos em banda larga, sendo 82% dos acessos são de banda larga móvel. Por favor. Atendemos atualmente 3.463 municípios com cobertura de banda larga 3G. A meta do edital de 3G seria para abril de 2013, 928 municípios. Por favor, prossiga. Nós temos 270 milhões de acessos, esse dado é um dado de outubro de 2013, de acessos celulares, portanto, do SMP. A demanda por instalação de infraestrutura é cada vez maior. Os 3 produtos, conforme entidade de pesquisa no Brasil, de maior interesse, se trata de tablet, notebook e smartphone. O crescimento de tráfego de dados, esse é um dado importante, muito relevante para a discussão do uso da faixa. Nós temos 216% de crescimento de tablet em 2012 e smartphone 109%. Né? Tem uma tendência significativa nos últimos anos de uso do serviço para a demanda de uso de vídeo, e isso requer muito espectro. Né? Por favor, siga. A banda larga móvel deverá crescer muito nos próximos anos no Brasil. Essa é uma expectativa indicada pelos órgãos de pesquisa, tá certo? E a destinação da faixa de 700 para o serviço móvel promoverá essa expansão da banda larga móvel. Né? Nós temos uma expectativa de multiplicar por 10 o consumo médio de uso de dados, num prazo aí de 4 anos aproximadamente. É importante salientar que o uso atualmente nós usamos a faixa de 2,5, que foi o edital realizado pela Anatel, e essa faixa ela tem um uso mais específico para atender capacidade e requer um custo significativo de infraestrutura. Para uma expansão mais sólida e abrangente para atender áreas mais periféricas, com menor custo de infraestrutura, a banda larga, a faixa de 700 MHz, ela se torna uma faixa extremamente atrativa para esse serviço. Isso não é as empresas brasileiras que estão dizendo isso é uma posição mundial da UIT e dos países desenvolvidos. Né? Atualmente está tendo um esforço de harmonização dessa faixa a nível mundial. Na Europa se usa a faixa de 800, mas com desenvolvimento já para utilizar a faixa de 700 MHz, que seria o segundo dividendo digital.
né? E nós, com isso, ficaríamos harmonizados em relação ao uso dessa faixa mundialmente. Mais adiante a gente vai ver nos slides essa procura de harmonização dessa faixa pelo impacto econômico e pela abrangência no atendimento do cidadão. Por favor. O Brasil acompanha, então, essa recomendação mundial de atribuição da faixa de 700 MHz, né? E, a nível regional das Américas, nós temos um caminho muito forte no sentido de possibilitar o uso dessa faixa no mesmo arranjo de frequência. Isso vai facilitar enormemente o desenvolvimento do serviço na faixa, porque vai possibilitar a redução nos custos de infraestrutura, especialmente do terminal do usuário. Além do mais, essa alocação de faixa que está sendo feita pela Citel e que o Brasil é signatário, traz o benefício do relacionamento regional. Então, caso você tenha uma fronteira extensa como o Brasil, isso é muito importante na coordenação regional com os demais países, facilitando enormemente a convivência dos serviços. As decisões que estão sendo tomadas hoje no Brasil vão trazer um benefício nessa convivência com os demais países e provavelmente vai facilitar o roaming na fronteira. Temos interferências. Quando a gente fala, a gente tem que falar de, a nível técnico e internacional, a gente fala em interferência prejudicial. Efetivamente, nós temos interferências. O que precisa se definir nesse momento, o que é prejudicial e a quem é prejudicial e quanto custa o valor desse prejuízo. Isso que é importante. Então, nós realmente estamos aderentes ao que a ABERT coloca, de que é necessário conhecer profundamente qual é o problema, tá certo? Nós temos alguns exemplos, como a Inglaterra, que foi citado aqui, que não é uma situação para ser comparada. Os problemas ingleses, franceses e de países europeus, eles convivem numa faixa diferente, que é de 800 MHz, com a canalização diferente, a banda de uso da televisão é outro valor, não é o mesmo do Brasil. A banda de guarda entre a faixa utilizada na Europa e os serviços móveis é menor. Então, não há que se comparar nesse momento que há dificuldades X, Y, Z e que devem ocorrer no Brasil. A nossa condição é diferente e precisa ser analisada como tal. Mitigar isso aí é possível e a gente está procurando isso. Por favor, pode passar. Então, eu falei dessa questão da harmonização, que é muito importante. Pode prosseguir. Então, o que a gente fez alguns estudos, o nosso setor, contratamos CPQD para levantar as condições de interferência. A SET também fez o seu papel nesses aspectos importantes. É importante salientar que não é só o IMT ou o LTE que faz interferência na televisão. A televisão faz interferência nos serviços móveis. Então, isso foi levantado e está sendo discutido. O regulamento que a Anatel soltou há poucos dias, de uso do uso da faixa, ela prevê a verificação mútua verificação de interferência mútua entre os sistemas. Então, é um trabalho que é importante e vai nos qualificar para definir efetivamente quais são os impactos e qual é o custo disso. O nosso setor precisa conhecer claramente qual é o custo disto. Tá? Por quê? Porque há indicação de uma eventual indenização, ressarcimento pelo uso da faixa para aqueles canais que efetivamente estavam operando ou estão operando em 700. Isso nós precisamos conhecer com detalhe, porque a partir disso é que é possível definir qual é o valor mínimo desse edital. Tá?
porque conhecendo esses valores, o que é necessário mitigar, o que é preciso resolver, é que você pode valorar o valor da faixa. E esse é um negócio. Então, realmente tem um alcance social? Tem, e nós estamos procurando atender isso, mas tem um negócio da operadora que está entrando e da televisão que está saindo e vai instalar a sua emissora no canal digital. Tá? Então, precisamos conhecer todos esses custos para essa adequação, tá certo? Pode passar, por favor. Em síntese, eu já falei, essa questão da definição do preço do edital tem que ser a última coisa. E é isso que a gente está procurando. Por favor. Bom, esses estudos de convivência, eu já falei rapidamente aqui, que a gente fez e está sendo aproveitado pela Anatel, como está sendo aproveitado os estudos que a SET desenvolveu nesses testes de convivência que estão em andamento. Prossiga, por favor. Existe nesse cenário de teste, contempla situações de convivência entre os sistemas, é possível essa convivência. Nós, há 4 meses atrás, falávamos que era possível o replanejamento do plano de distribuição de televisão. E tinha pessoas que diziam que não era viável. Hoje, isso foi feito e comprova aquele estudo que a gente fez, de que era viável e é viável. Tá? E nós está em fase de consulta pública, esse plano de distribuição, e nós entendemos que está de acordo com aquilo que a gente havia analisado e previsto. A possibilidade de convivência mútua, esse é um entendimento que a gente tem. Né? Prossiga, por favor. A convivência entre sistemas facilita o aumento da robustez da televisão digital e do serviço móvel. Então, é facilitada essa convivência. Então, é preciso discutir esse ponto, é um dos pontos que a gente quer conversar nesse ambiente que se criou de avaliação da migração, da transição. Né? Por favor, prossiga. Novos testes em laboratório e campo, com o uso de equipamentos comerciais, que é a fase que a gente está fazendo agora com a Anatel. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para responder as perguntas que forem colocadas aí.